estamos de volta e hoje nós vamos conversar sobre Rei Arthur. E é o seguinte, eu gosto muito das histórias do Rei Arthur. Eu acho que no fundo do meu coração eu queria muito que fosse verdade as histórias, assim, a lenda, né, do Rei Arthur. E eu já li alguns livros sobre, né, tipo As Brumas de Avalon, tem as crônicas na trilogia de Merlin. E aí eu resolvi fazer uma playlistzinha em que a gente vai ler junto esses livros sobre Rei Arthur. Então, se vocês tiverem algumas dicas aí de leituras, até mesmo de filmes e séries a respeito, agradeço muito se vocês deixarem aqui pra mim. E é o seguinte, eu resolvi começar por esse, né, As Crônicas de Arthur, do Cornwell, porque Cornwell é o Cornwell, né, gente? Ele é um autor maravilhoso, lindo do meu coração, que eu quero ser amiga dele. E é o seguinte, ele é muito famoso pelas cenas de batalha, né, que ele escreve. E realmente, quando você lê, você se sente lá, sabe? As paredes de escudo e tal. Ai, meu sonho, gente. Nossa, meu sonho é gritar Shield Wall. Hang on! I'm moving forward! Shield wall! Victor! Now! Do so! Your to the overtime keel! Armor with a heart of steel! Cold is the ocean spray! Your death is on its way! It means you have had your way! It must die someday! Dia eu vou gritar. Mas enfim, aqui, nesse livro aqui, nós vamos ter, obviamente, que é a história, né, do Rei Arthur. E esse livro, na verdade, eu li depois de outros. Foi o último que eu li sobre o Rei Arthur. Então, sabe quando você fica meio desolada? Assim, eu fiquei muito chateada pela versão que ele fez do Merlin aqui. Só que, ao mesmo tempo, esse livro parece que é o mais real. Sabe, tipo assim, se a história do Rei Arthur fosse ou for real mesmo, seria dessa forma, sabe? É tipo uma coisa sem floreios, né? Tipo, não era uma época em que você floreava as histórias. Então, tipo, não tem um sentido do Rei Arthur ser aquela coisa divina e tal. Não, até porque aqui nem foi rei. Mas é o seguinte, a respeito do Merlin. O Merlin, de todas as histórias que tem Merlin, ele é aquele mago, tipo assim, louco, mas que é super inteligente e que tá sempre com razão e que todas as pessoas admiram ele, mais admiram ele do que tem medo e que respeitam muito ele e que, assim... Obrigada. Em que ele fala as coisas, as pessoas acreditam e tal. Aqui nós temos um Merlin super... Tá nem aí pra nada. Tipo assim, como é que eu vou falar? Mas ele é um Merlin... Ai... Ele não é assim... eu não sei como fala, mas ele não é aquele ser mágico, sabe? Ele é um homem que acontece de saber uma ou duas coisas
sobre magia, né, sobre uns mistérios, assim. E é claro que as pessoas temem ele porque existe, né, essa questão da magia, ela é muito presente na história do Rei Arthur, em todos os livros que você irá ler. E o Merlin é a referência, né, dos magos para a vida. E o seguinte, só que aqui ele é retratado mais como um homem poderoso, sabe, assim, um homem que possui um grande conhecimento, do que de fato um mago. Até porque nos outros livros que eu já li das crônicas, que eu não sei onde está, a gente vê, principalmente no segundo livro, agora eu não lembro se é no final do segundo livro ou no começo do terceiro livro, que tem um ritual lá para os deuses. A gente vê como que ele é meio louco mesmo, sabe? Ele tá beirando a loucura ali. Então é o seguinte, e é muito legal de ler esses livros, é porque a gente sempre vai ter uma versão diferente de todos os personagens. O Rei Arthur, por exemplo, aqui, né, nas crônicas aqui do Cornwell, ele não é rei, ele não chega a ser rei, ele é, na verdade, o protetor do Mordred, que, só uma observação, eu não sei falar o nome de ninguém dessa história, só do Arthur, do Merlin e Lancelot. O resto, eu invento mesmo, sem dó. Mas enfim, o que eu tava falando? O que eu tava falando? Ah tá, ele era protetor do Mordred e tipo assim, aqui no livro ele é filho legítimo do Uther. E a Morgana, que é a bastarda. E então assim, é completamente diferente mesmo. Uma coisa que me deixou um pouco chateada também foi a questão do Lancelot. Que nesse livro, gente, pelo amor de Deus, nesse livro, ele é um pé no saco. Sabe aquele personagem chato que, tipo, dá vontade de socar assim no chapisco? É o Lancelot. Nossa, sério. E, tipo assim, ele sempre foi narrado, pelo assim, sempre nas histórias que eu conheço, como um guerreiro excepcional e aquele cara, tipo, braço direito do Arthur e tal. E aqui não. Aqui ele é um pé no saco, ele é aquele cara inútil que devia ter morrido na primeira batalha. Pois é o Lancelot. Ele é fútil. Tipo, nossa, preguiça. Sempre que aparecia ele na história, eu... Mas enfim. A questão também que é muito bacana de ler nessas histórias, não só do Cornwell, mas do Rei Arthur em geral, é a questão da religião, né, dos druidas com a Igreja Católica. E como que uma tenta desacreditar a outra, né? Eu não sei nem se é essa palavra. Mas, né, como que morre. E aqui, inclusive, a Guinevere, ela não é católica aqui no livro. E nos outros, é justamente por ela ser católica que ela casa com o Rei Arthur pra ele ter essa relação com a Igreja Católica. Porque, na verdade, ele é pagão. Então, assim, aqui não é isso, assim, sabe? Porque a Guinevere aqui, ela não é realmente católica. Ela, inclusive, ela adora... Esqueci o nome do deus. Ela adora um deus, eu acho que grego ou romano, alguma coisa assim. Mitra. Não, Mitra é da guerra. Esquece. Então, assim, como eu falei, é um livro muito diferente sobre o Rei Arthur que você vai ler. É muito bacana, muito bacana. Esse livro aqui, eu tô colando aqui no meu caderno. Ele é narrado pelo Derfel. Gente, eu não sei a pronúncia desses nomes. O Derfel, que ele é saxão, né? E ele é um pupilo do Merlin. Porque aqui, na ilha lá que eles moram, que seria Avalon, né? Que o outro nome eu não sei falar. O Merlin, tipo assim, os pagãos, eles foram exterminados pela Igreja Católica, né, pelo avanço da Igreja Católica, eles foram dizimados. Então Merlin conseguiu, por causa, né, de ser o Merlin, ele conseguiu essa ilhazinha em que ele
acolhia as pessoas, mas principalmente pessoas com alguma deficiência, porque ele acreditava que era através dessas pessoas que os deuses se comunicavam. Então ele tem lá essa ilha com um monte de gente. Inclusive uma delas é a Morgana, que o Merlin depois... Que a história da Morgana é muito triste, né? Tipo assim, ela casou, filha do Uther, né, bastardo, mas ela casou e aí logo, tipo, nas noites de núpcias, não sei, teve um incêndio e o marido dela morreu e ela ficou inteiramente deformada por conta do fogo. Ela inclusive é manca e tal, e ela usa uma máscara de ouro pra cobrir, né, essas queimaduras. Então assim, ela é uma sacerdotisa que as pessoas respeitam muito. Ela, inclusive, ela foi treinada diretamente pelo Merlin, né? Ela é pupila dele. Então, assim, ela é muito poderosa mesmo. Ela sabe, se não todos, quase todos os poderes, né, do Merlin, tipo, o mesmo nível, assim. E por ela usar essa máscara e o corpo tá sempre todo coberto e tal, as pessoas ficam meio assim, né? Com medo, né? Medo dela. Que é outra coisa também. A Morgana, ela é sempre retratada nas histórias do Arthur como uma pessoa muito má, sabe? Uma mulher super rancorosa, assim, que quer matar todo mundo, sabe? Que quer vingar todo mundo e tal, né? E nas Brumas de Avalon, que é um livro que me impactou, assim, sério mesmo, é um dos meus livros preferidos da vida, é justamente por narrar toda essa história do rei Arthur através do olhar dela. E ela não é essa mulher má. Bom, nas Brumas de Avalon não, né? Mas aqui ela é. E ela tem uma história, tipo, ela é toda misteriosa e tal, né? E é isso. Mas a história é a seguinte, começamos aqui com... tem um cabelo aqui me incomodando. Só um destaque, eu adoro quando os autores fazem esses guias de personagens, né, os guias dos lugares e coloca o mapa ainda por cima. Isso pra mim, gente, sério, eu gosto muito dessas histórias de guerra, assim, né, de batalhas e tal, então quando não tem mapa, fica um pouco difícil pra minha pessoa montar o mapa na minha cabeça. Então eu agradeço vocês que fazem isso. Então aqui nós temos um começo em que a história toda narrada sob o ponto de vista do Derfel, né? É que o Uther, marido da Norwina, ele falece, né? O pai o coisa do Arthur, né? E o seguinte, o outro, né, Uther. Aí... como é que é? Tipo assim, tem o Uther, que é o grande rei. É o Uther que ele chama? Não. O Uther. O Uther é o grande rei. E aí ele tem o filho, o Mordred, que é irmão do Arthur. Daí, numa batalha, e por burrice do Mordred, pai, morreu. E deixou a Norwina, que é a esposa dele, grávida lá, sozinha, sem nada pra fazer, né? Tipo, o que eu vou fazer aqui agora, sozinha? E aí, só que as pessoas ficaram ressentidas com o Arthur porque eles acharam que o Mordred morreu por causa dele. Só que em vez do, tipo assim, o próximo na linha de herdar, né, o trono é o Arthur, só que ele sai da coisa, ele não quer esse tipo de responsabilidade. Na verdade, durante toda a história a gente vai ver que ele nunca quis o trono, ele nunca quis ser rei, indo contra os desejos, né, as vontades da Guinevere, que é inclusive uma treta deles aí que vai resultar aí no final da história. Daí a Norwina tem um filho, homem, né, óbvio, filho, para o alívio do grande rei, né, pro Uther. E o Uther o grande rei, ele faz o Arthur prometer que ele garantirá a segurança do Mordred, filho, até ele ter a idade suficiente para reinar. E todos os outros livros, né, os outros dois, eles contam essa trajetória, né, de tipo assim, o fato do Mordred ter nascido inteiramente sobre... A Norwina
estritamente católica. Então todo o ritual ali do nascimento foi feito respeitando essa vontade dela. Só que houve complicações no parto. E o Uther, o grande rei, como sendo um pagão, ele fala assim, cancela isso tudo aí, meu filho, chama a Morgana que ela dá um jeito nisso aí. Só que a Morgana, assim, né, pra crença deles, a Morgana chegou um pouco tarde demais. O Mordred nasceu com uma deficiência. E para eles isso era considerado um mau presságio. Na verdade tudo é considerado um mau presságio, né? Inclusive assim, a lua sob a qual ele nasceu é considerado um mau presságio, a época do ano, a questão da deficiência. Então a Morgana falou, ó, vai dar problema isso aí no futuro, fica de olho. E não deu outra, né, realmente. Aí o Mordred, tipo assim, como ele tinha ali ao redor dele cavaleiros extremamente competentes e super renomados ali na Bretanha, ele cresceu achando que não precisava fazer nada. E ele se tornou uma criança insuportável, chata, que ninguém gosta. Então ele foi criado sempre com muita mordomia, ele sempre tinha tudo que ele queria e tal. Inclusive à medida que ele foi crescendo, ele começou a fazer umas coisas um pouco duvidosas, né, só porque ele era quem era. E a história, gente, sério, assim, a história é muito, muito legal. Só que é aquilo que eu falei, a história é narrada sobre o ponto de vista do Derfel. Então tem algumas passagens que vai ter mais paixão, sabe? Tipo assim, ela vai ser descrita com mais afinco do que outras, como por exemplo as cenas de batalha que eu falei no começo, né? Que o Cornwell é famoso por escrever. O Derfel acaba que, por uma circunstância ali na ilha do Merlin, que eu não vou falar qual, ele teve de fugir, que inclusive ele foge com a Nimue. Gente, eu me sinto muito retardada falando esses nomes assim inventados. Mas ele foge com essa menina, que é inclusive a namoradinha do Merlin, é a protetora dela, é a protetora dele, não, a protetora dela, tá certo. O Merlin é o protetor dela. Tornando ela assim a segunda mais a segunda pessoa mais poderosa da ilha. E ela fica brigando ali de treta com a Morgana. Só tipo assim, em questão de poderes, a Morgana é muito mais poderosa. Só que pelo fato da Nimue estar dormindo com o Merlin, ela é mais respeitada. Então assim, a gente vê que... Mas a Nimue, ela tem também o pé ali nas magias, e ela faz uns trem muito cabuloso depois ali pra frente nos livros. Eu gosto dela. Ela é louca, mas eu gosto dela. Eu gostei muito dela. Que mais? E a história é narrada pelo Derfel, mas ela é narrada já depois, tipo assim, no final da vida dele, e que ele tá num lugar, que eu não vou falar qual, e que ele tá contando a história pra Igraine, que é uma moça lá que é alucinada com a história do rei Arthur. E aí a todo momento, sempre assim no começo dos capítulos, das partes, né, deixa eu ver se eu acho aqui, ele entrega um pedaço, né, tipo assim, aí vem dividido em partes, né. Aí aqui, sempre nessas primeiras partes, assim, conta rapidinho esses diálogos, né, do Derfel e da Igraine, que são sensacionais. E que ela fica super chateada, porque ela, nossa, mas ele não, tipo assim, o rei Arthur não chegou lá na guerra e salvou todo mundo. Aí o Derfel fala, tipo, não, ele nem tava lá, sabe, tipo, ele nem chegou perto. Aí ela, nossa, mas por que as pessoas falaram isso? E aí ele fala a todo momento que as pessoas, o povo, né, sempre teve o rei Arthur, sempre teve Arthur em alto, assim, sabe, tipo, como se fosse intocável, como se fosse realmente uma pessoa sensacional e tal, só que ele nem era, ele sabia disso, ele não queria ser rei, ele não queria poder, ele não queria esse reconhecimento. Então, assim, houve muita invenção de história sobre o rei Arthur, inclusive o negócio os cavaleiros da Távola Redonda, que aí ele fala, tipo, nossa, Távola Redonda nem era tipo uma mesinha desse tamanho, assim, que tava trincada no meio ainda, e tava todo mundo bêbado.
não tem essa coisa do juramento e tal, não sei. Então, por isso que eu acho que se Rei Arthur de fato existiu, seria nesse nível de história. Então, assim, é só pra resumir, pra fechar aqui o vídeo, né, porque senão vai ficar muito grande e eu já falei demais e a câmera me cortou. Leiam as Crônicas de Arthur, leiam Rei do Inverno e principalmente leiam Bernard Cornwell. É sensacional, sério, a história é muito bacana, e se você não conhece assim, a história do Rei Arthur ou nada, esse livro, você não tem, né, lido nada, esse livro aqui é uma excelente porta de entrada para esse mundo, até porque as pessoas hoje em dia com o sucesso assim, de Game of Thrones, de Vikings, né, as pessoas estão mais abertas para esse tipo de literatura, sabe? Essas cenas de batalhas, até mesmo essa parte mais crua do ser humano, sabe? E eu penso muito como que as pessoas reclamaram no começo, lá nas primeiras temporadas de Game of Thrones, falando que era muito violento, que tinha muito sexo, muita coisa do tipo. E assim, a gente tem que pensar, é claro que não era exatamente daquele jeito, né? Mas a sensação que a gente tem é que o ser humano era mais cru, sabe? Assim, não tinha essa coisa de ser mais educado, não falar certas coisas. Tinha dessa não, gente. Era machadada na cabeça mesmo. Então, assim, acho que se você vê, né, se você assiste essas séries, tem uma também, a Black Sails, tem mais, um monte. Então você realmente vai gostar desse livro, é muito legal. É aquilo que eu falei, ao mesmo tempo, os personagens do Cornwell, sobre, né, o Rei Arthur, eles são mais humanos, eles são mais próximos, eles são mais defeituosos. Então assim, a gente consegue aproximar muito mais dessa história do que, por exemplo, das Brumas de Avon, que ele é um livro, os 4 livros são narrados do ponto de vista da Morgana, na verdade do ponto de vista feminino da história. Então assim, e com isso não, né, não tem nada a ver, mas assim, é um livro que tem muito mais magia, sabe, tem muito mais, o foco é muito mais fictício, assim, sabe, uma coisa mais fantasiosa mesmo. Então fica um pouco mais distante essa relação leitor-personagem. Mas aqui não, realmente, é aquela coisa, vão ter personagens aqui que você vai odiar, que eu tenho certeza. Não tem como não odiar o Lancelot. E personagens aqui que você vai não necessariamente gostar, mas que você vai reconhecer. Sabe, tipo, nossa, não, eu não gosto dessa pessoa, mas o que ele tá falando tá certo. Então, assim, é muito bacana mesmo, eu super recomendo. Leiam Rei Arthur. É mara. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer comentários aí deixa pra mim. Até o próximo!